Uma noite, mais um domingo, podemos cultuar o nosso Senhor. Nós temos tido o privilégio de, nesses dias, ver a bondade do Senhor cada vez mais manifesta em nossas vidas. Como todos sabem, aqui tanto da nossa igreja, quanto daqueles que estão assistindo pela live, os irmãos de Eldorado do Sul, nós da Missão Jovens como a Missão Gaúcha, e mais alguns irmãos, estamos hospedados aqui, na base, aqui na igreja, e nós estamos muito alegres e muito contentes de sermos cuidados por esses irmãos. Então queremos expressar nossa gratidão. Nós queremos começar esse culto orando por tudo que vai ocorrer ao longo dessa noite, ao longo do nosso culto, orando também pela nossa cidade, orando também por aqueles que estão sendo afetados, por aqueles que estão tendo qualquer tipo de dificuldade, lutas, enfrentando as mais diversas situações. Então eu queria te convidar, se você pode e gostaria, de ficar de joelhos, e nós vamos ter esse tempo de oração para iniciar o nosso culto. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Minha oração nessa noite é para que o Senhor realmente resplandeça a Tua glória entre nós, que nós possamos ver a Tua bondade manifesta entre nós, que nós possamos desfrutar da grande e maravilhosa misericórdia do Senhor, que nós possamos ver tudo que o Senhor vai agir, como o Senhor tem agido, e glorificar ao Seu nome, que os nossos corações estejam agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor vai fazer. Pai, muito obrigado pelas Tuas misericórdias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler um texto com os irmãos. Aqueles que puderem encontrar nas suas Bíblias, Salmos 47, nós vamos ler juntos. Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar. Salmos 47. Aqueles que forem encontrando podem se colocar de pé. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilos, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança e a glória de Jacó, a quem Ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus e de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e Ele se exaltou gloriosamente. O último verso fala, na parte final do versículo, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e Ele se exaltou gloriosamente. A proteção, a segurança que tanto nós procuramos, aquilo a qual nós aguardamos, o lugar onde nós aguardamos, a esperança que nós temos, está no Senhor. E por isso nós podemos cantar e louvar o Senhor nessa noite,
Então, como ministério de louvor, nós vamos louvar e adorar o Senhor, amém? Vamos cantar, te agradeço. Nós temos gratidão no nosso coração e podemos exaltar o Senhor por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos declarar novamente por tudo que tens feito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado porque nós podemos ver a Tua glória sendo manifesta sobre toda a terra. E como nós lemos essa noite, o Senhor é o nosso escudo, é o Senhor quem é a nossa proteção. É sobre Ti que nós descansamos, é sobre o Senhor que nós descansamos. Muito obrigado, Senhor. E nós queremos declarar que o Senhor reina em nossos corações. O Senhor reina em cada vida que aqui está. O Senhor reina sobre esse estado do Rio Grande do Sul. O Senhor reina sobre a nossa nação. Vamos com as palmas novamente. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, o meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o Seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos Teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos declarar que sobre toda a terra Ele é o Rei. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, o meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o Seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos Teus. Tu és o Senhor.
eu pensar, tudo que eu falar, faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, só igreja. Reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aí no seu lugar mesmo, eu queria te convidar a duas pessoas, erguer a sua voz e declarar ao Senhor uma resposta a essas canções que nós temos cantado nessa noite. De que Ele é o nosso Rei, de que é sobre Ele, a história é sobre o Senhor, a história não é sobre nós. Nós somos participantes dessa história e podemos responder a isso nessa noite. Amém. Enquanto nós vamos cantar essa próxima canção, nós vamos falar ao Senhor que nós pedimos a Ele um coração igual. E enquanto isso, você pode sair e cumprimentar as pessoas que estão aqui. Você pode declarar uma palavra de bênção, pode declarar uma palavra de esperança. Pode fazer isso, pode sair do seu lugar e cumprimentar essas pessoas, dar uma boa noite para elas, desejar uma boa semana, crendo que o Senhor está guardando, está cuidando de nós. Pode sair do seu lugar, não tem problema não. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pra dentro de mim, nada encontrarás, nada encontrarás
meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, irmãos. Queria convidar a irmã Joyce para vir até aqui à frente fazer uma oração. Joyce, você pode vir aqui? E essa oração eu queria que todos nós que estamos aqui, eu sei que muitos de nós estamos vivendo dias difíceis, mas que agora nós orássemos por aqueles que ainda não foram resgatados, por aqueles que ainda estão em algum lugar pedindo socorro, por pessoas que estão procurando seus familiares e ainda não encontraram, por tudo que a gente ainda tem pela frente. Porque eu creio que o Senhor está nos levantando cada vez mais como um povo unidos, né? Um povo unido que vive para glorificar o Senhor. Mas nesse momento nós precisamos interceder, clamar para que os bombeiros, para que as equipes de resgate sejam fortes e consigam resgatar essas pessoas. Oremos. Deus, nós somos gratos, Senhor, por esse momento em que nós estamos aqui cantando ao Senhor, clamando por um coração igual ao do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós aqui estamos em segurança. O Senhor tem nos mantido, isso tem sido muito bom. Mas nesse momento nós clamamos, Deus, por Tua mão poderosa, Deus. Nós clamamos porque as pessoas que necessitam de ajuda nesse momento, Deus, possam ser socorridas, Deus. Dá força, dá vigor, dá ânimo, Deus, às pessoas que trabalham nessa área, aos bombeiros, às pessoas da defesa civil. Desperta o coração daquelas pessoas, Deus, que têm algum recurso material, Deus, como carros maiores, como barcos, como jet skis. Deus, toca no coração de cada um para que eles possam experimentar, Deus, do que é estender a mão ao próximo, estender ajuda e quem sabe até salvar alguém, Deus. Ó, meu Pai, que essas pessoas possam ser socorridas. Deus, fortalece também a equipe médica, Deus, de saúde, que tem atendido pessoas nos hospitais, ó Pai, que tem atendido pessoas com o resultado dessa enchente, Deus, e tantas outras coisas que têm acontecido, como acidentes no trânsito, Pai. Senhor Jesus, que a nossa cidade ela possa ser guardada da Tua mão, Deus. Nós te pedimos que essa enchente, ela não venha aumentar, Deus, mas que a Tua boa e poderosa mão, ela venha conter essas águas, meu Deus. Todos os outros profissionais, Deus, envolvidos nessa situação, Deus, os nossos governantes, Deus, que precisam tomar decisões sábias, ó Senhor, usa cada um deles, Deus, para a honra e glória do Teu nome, tem de misericórdia, Deus, e que cada um deles, Deus, seja tocado pelo Teu Santo Espírito, Deus, seja movido por amor, Deus, a salvar pessoas, a colocar, Senhor Jesus, os nossos recursos em prol de simplesmente salvar pessoas e não olharmos a questões políticas e nada mais, Deus. Que nós sejamos movidos pelo Teu Espírito Santo, Deus. Usa e guarda cada um desses profissionais envolvidos nesse salvamento, Pai, em todas as áreas que precisam ser administradas nessa situação, Pai. Para a honra e glória, nos use também, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Podem se sentar, uma boa noite a todos. Hoje pela manhã eu li um texto que eu escrevi sobre essa situação. Eu gostaria de reler este texto novamente, porque o nosso culto, ele não conseguiu ser transmitido e deu problema na gravação, então eu gostaria de deixar registrado essas palavras aqui, que diz assim, Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele cuida daqueles que nele confiam. Em tempos de tribulação e sofrimento, encontramos conforto nas palavras do Senhor, que nos assegura que Ele é o nosso refúgio seguro. Neste momento onde as enchentes assolam nossas terras e trazem consigo dor e desespero para o nosso povo, é importante nos voltarmos para a fé que nos sustenta, que possamos lembrar que, assim como as águas podem inundar nossas casas,
A presença do bom Deus permeia cada parte de nossas vidas, trazendo conforto e esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Como comunidade de fé, é nosso dever estender a mão ao nosso próximo, oferecendo ajuda e apoio de maneira que pudermos. Que possamos ser instrumentos de amor e compaixão, demonstrando o cuidado de Deus em ação através de nossas próprias ações. Que as façanhas de solidariedade que testemunhamos em meio às adversidades sirvam de inspiração não apenas para nós, mas para todo mundo. Que possamos ser um exemplo de coragem e compaixão, mostrando ao mundo que, mesmo diante das maiores dificuldades, a esperança e o amor sempre prevalecem. Assim como proclamado em nosso hino gaúcho, que as nossas façanhas de solidariedade e fé sirvam de modelo a toda a terra. Que a luz da esperança brilhe em meio à escuridão, guiando-nos para um futuro de paz e restauração. Como diz a música, Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo o coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos seus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um só Rei, Senhor e Rei. Que Deus abençoe e console a todos nós neste tempo de dificuldade, fortalecendo-nos em nossa fé e nos capacitando a sermos instrumentos de sua paz e amor. Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa notícia, aquele casal de idosos que vocês receberam aqui, juntamente com a sua filha e com um bebê, conseguiram chegar em casa. Chegaram às 7 horas da noite. Uma viagem que deveria ser de 40, 50 minutos, no máximo 1 hora. Se eu não me engano, eles saíram daqui às 3 da tarde, por aí, né? 13h30 da tarde. Chegaram às 7 horas da noite. 2 minutos para 7, o Jesus, como diz ele, o pecador, né? Não o Jesus que não tem pecado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas o Jesus venezuelano, ele mandou uma mensagem agradecendo ao carinho de vocês. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e continue usando vocês, mesmo nessa situação em que vocês estão enfrentando. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, Anderson, a tua liderança. Que Deus continue abençoando esse grupo, para que mais pessoas possam conhecer o amor de Cristo através do trabalho que tem sido feito aqui. Anderson, uma mensagem com você, então eu gostaria de orar por você neste momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Deus, por quem o Senhor é, e por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e fará nessa comunidade chamada Jocum Gaúcha. Muito obrigado, Deus. Nós sabemos que quem governa, Deus, essa instituição é o Senhor, Deus. Foi o Senhor quem nos uniu. E nós estamos aqui para te agradecer, Deus, por essa união, por essa amizade, Deus. Pai amado, eu quero te agradecer em especial pela vida do líder dessa base, que é o Anderson, Deus, que para mim é um amigo mais chegado que um irmão. Muito obrigado pela amizade dele, obrigado pela família dele, Deus. E agora, neste momento, eu oro, Deus, pela vida dele, Deus, que estará transmitindo o texto sagrado, Senhor, ao coração de cada um aqui nessa noite. Pai amado, que a Tua palavra venha servir de verdadeiro alimento para nós. Que a Tua palavra venha de fato curar os enfermos, libertar os cativos, trazer vida aos mortos, como também esperança aos abatidos aqui nessa noite. Pai amado, que a Tua palavra possa cumprir o propósito para o qual ela será pregada nessa noite, que é nos desafiar uma resposta. Que ao sairmos daqui, Senhor, possamos sair daqui dizendo grandes coisas. O Senhor fez por nós, grandes coisas o Senhor falou conosco, por isso estamos alegres. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você. Boa noite novamente, amada igreja. Boa noite, não sei se está sendo transmitido ou não, mas se você for assistir depois essa palavra, eu espero que a boa palavra do Senhor, espero e confio, né? A boa palavra do Senhor que jamais volta vazia, que ela possa encontrar lugar no seu coração, possa trazer paz, possa trazer plenitude para todos nós. E eu queria também poder compartilhar essa palavra de maneira interativa, né? Aqueles que caminham comigo há mais tempo
sabem que eu gosto de fazer uma pergunta, principalmente quando eu estou dando uma aula em algum lugar, ou quando eu vou pregar, uma pergunta bem pontual sobre o Evangelho. E a pergunta é: por que nós conhecemos a Cristo? Ou por que nós conhecemos a Deus? Qual é o motivo principal? Não o porquê nós queremos conhecer, mas qual a razão que faz com que nós conheçamos a Deus? O que você acha? Você pode responder, a gente está em poucos hoje aqui, dá para ouvir todos. Se você tem alguma opinião, alguma ideia, não vai ganhar nota 0, nem nota 10, não vai ganhar estrelinha, mas o pastor falou que depois a balinha é com ele. Não sei se ele trouxe o paletó mágico, não sei se ele esqueceu, mas o pessoal todo do versículo está empolgado ali. Tem uns 10 aqui que já querem falar um versículo. Mas por que nós conhecemos? Qual a razão por qual nós conhecemos a Deus? Aqueles que já estão lá na base, não vale, porque vocês já ouviram isso várias vezes. Vamos lá. Edson. Não, Edson já sabe, né, Edson? Keila, por que nós conhecemos a Deus? Para fazê-lo conhecido. Amém, tá certo. E o que eu vou falar aqui, gente, não é uma teoria única e que só ela está certa, tá? É uma revelação que eu tenho entendido por meio do Evangelho de Deus, e hoje eu vou poder trazer uma palavra em cima disso. Mas, pastor Tiago, por que nós conhecemos a Deus? Para experimentá-lo, como também para fazê-lo conhecido. Não vou mais pedir tantas outras opiniões, mas uma coisa que para mim é muito pontual sobre a razão pelo qual nós conhecemos a Deus, a primeira delas, e nenhuma das outras está errada, mas é porque Ele se revela a nós. Nós o conhecemos, porque Ele de bom grado se revelou a nós. Outro dia eu estava pensando numa ilustração, e pensando, por exemplo, eu tenho 4 filhos, né? E com todos eles eu tive aquela fase de brincar daquele esconde-esconde com o pequeno, com o menor. Como que a gente brinca de esconde-esconde com uma criança de 2 anos? Como que a gente faz? Vocês lembram como que é? A gente geralmente se esconde num lugar e deixa uma perna para fora, ou a gente faz ou fica ali, tipo assim, por exemplo, eu que tenho um pouquinho mais de força nessa parte aqui, deixo um pouquinho saltado na cortina. Por quê? O objetivo do esconde-esconde, quando nós estamos ali juntos, ali com os nossos filhos, não é permanecer escondido, mas sim ser encontrado. Porque a alegria da brincadeira do esconde-esconde com os nossos filhos, e os adolescentes, cadê o Antônio? O Antônio estava no dia do esconde-esconde, o Antônio gosta aí, o pessoal estava brincando de esconde-esconde esse dia dos adolescentes, né? Ah, você não estava? Você perdeu, mas o esconde-esconde, a alegria, o final da brincadeira, qual que é o êxito da brincadeira? Quando você ou é encontrado, ou você consegue bater lá no pique sem ser encontrado. Mas quando a gente está brincando com uma criança pequena, o êxito, o momento mais auge da brincadeira para o seu filho é quando ele te encontra. E a gente, como pai, a gente olha para o nosso filho quando ele nos encontra, e a gente faz aquilo de uma maneira tão gloriosa que parece que o esforço dele foi tão grande que ele teve a capacidade de nos encontrar. Mas a grande verdade é que se eu resolver me esconder dos meus filhos, e não que eu já tenha feito isso, jamais, nenhum pai, nenhuma mãe jamais comeu um chocolate escondido, jamais tomou uma Coca-Cola, até porque as crianças lá de casa, não sei se são só as da minha casa, elas têm um ouvido super biônico. Esse negócio, você vai, olha só, eu já usei até a estratégia de puxar a descarga para abrir a Coca-Cola sem eles ouvir, mas não dá certo. Alguém aparece assim, né, dona Melissa, né, seu Davi? De repente eles aparecem e falam: opa, tem um barulho aí, hein? Um barulho diferente. Mas basicamente, essa alegria do nosso coração está em se revelar para os nossos filhos. A alegria do meu coração é que os meus filhos me conheçam cada dia mais. Daqui a Melissa e o Davi que não me deixam mentir, mas algumas vezes, depois de pregar, eu pergunto para eles: você acha que o que eu falei está de acordo com aquilo que eu estou vivendo? E é uma pergunta perigosa, porque eles podem olhar para mim e dizer não. Graças a Deus até hoje isso não aconteceu, né, filha? Mas eles estão sempre de olho. Mas por que isso? Porque a minha alegria é me revelar para os meus filhos. E eu sou um pai, pecador, um ser humano, mas eu tenho alegria em revelar o que eu tenho para eles. Em compartilhar aquilo que eu tenho. Se os meus filhos começassem a me procurar em qualquer lugar desse ambiente, no primeiro grito de um filho, no primeiro choro, e pode ter aqui 500 crianças chorando, o pai reconhece esse choro. Eu tenho uma experiência muito interessante. Certa vez, a Melissa tinha mais ou menos 1 ano e meio. Nós estávamos em Belo Horizonte. Quem já foi em Belo Horizonte sabe que lá tem uma feira muito conhecida chamada Feira Hippie.
Alguém já foi em Belo Horizonte, conheceu a Feira Hippie? A Feira Hippie é literalmente, né, se você imaginar aquele brick da redenção, multiplica ele por umas 10 vezes. É o que acontece lá na Feira Hippie aos domingos pela manhã. É uma feira muito conhecida nacionalmente, as pessoas que vão para fazer turismo vão lá conhecer. E nós estávamos na Feira Hippie, nós estávamos com um prático de TED, e eu me lembro que eu me afastei um pouco da Fran, e nós tínhamos só a Melissa na época, e eu falei assim, Fran, eu vou até uma banquinha olhar algo e você fica aqui. E eu fui e me afastei da Fran, só que, gente, isso lá em 2012, não era como hoje que todo mundo manda WhatsApp, coisa, a internet era raridade, não era tão rápido como é hoje. E aí a gente perdeu o contato. E eu comecei a procurar a Fran e a Mel e eu não achava. Mas de repente, eu escutei o pequeno pulmão da minha filha com um pequeno grito de aquela sirene ligada. E literalmente eu fui sendo guiado por aquele choro. E eu sabia exatamente onde eles estavam. Na ocasião, né, aquela moça bonita que está ali agora, tão tranquila, tão doce, né, estava muito zangada porque a sua mãe não deixou ela pegar o gelo da caixa de gelo do vendedor de refrigerante. E porque a sua mãe a corrigiu, ela ficou muito brava. Mas aquilo serviu para que eu os encontrasse. Por que eu estou falando isso? Ah, Anderson, você está querendo dizer então que Deus precisa disso para nos encontrar? Não. Mas eu quero te trazer uma convicção, uma certeza de que o nosso Pai conhece o nosso coração, conhece o seu choro, conhece a sua alegria, sabe cada dia que você vive, sabe cada dia que eu vivo. E Ele está atento a isso. Mas o melhor de tudo, e essa é a base dessa pregação dessa noite, é que o Senhor tem prazer em se revelar. E se você puder abrir lá em João, capítulo 4, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Nós vamos ler boa parte desse texto. E é tão interessante, né? Acho que a maioria dos irmãos já deve ter visto aquela série The Chosen, né? Os Escolhidos. E tem uma cena muito interessante sobre esse texto, e eu não estou falando que The Chosen ele é totalmente linha por linha como o texto bíblico, porque na verdade aquilo ali é uma série, né? Então eles criam uma dramatização. Então sim, muita coisa pode estar fora de contexto, e eu não quero usar isso como um embasamento bíblico. Né? Não pense que eu quero promover qualquer tipo de heresia a partir disso. Mas se você assiste aquele vídeo, aquela ilustração nos faz ter um entendimento de um pouco da realidade do que aquela mulher estava vivendo. Né? Eu estou aqui com os obreiros de uma escola da Bíblia, da DBS, e eu estou super temeroso de falar qualquer coisa errada do contexto histórico, porque eu tenho uma no nosso grupo que ela já falou, a minha alegria é acabar com qualquer heresia que tenha no mundo. Não, brincadeira, né, gente? Mas eu estou brincando. Mas eu fico sempre pensando assim, eu vou pensar sobre como que Deus está se revelando. E eu não sei realmente de todo o contexto histórico dali, e eu nem quero falar algo que talvez eu desconheça, e nem fazer você pensar ou imaginar, mas que a gente conseguisse ilustrar e entender um pouquinho da ideia daquilo que está sendo vivido ali, naquele contexto. De uma pessoa que não está podendo se relacionar com outras pessoas que estão ao seu redor, certo? Porque é isso que o texto vai nos dizer aqui, ele vai nos mostrar algumas coisas, e fala assim, lá no verso 1, assentado mesmo você pode ler. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que João mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Até aí por enquanto. Olha que interessante o que está acontecendo ali. Nós temos um contexto cultural da época, né? Algo que está acontecendo na cultura daquela época, de relacionamento a qual aquela mulher não estava pensando que poderia existir. Só que você repara que a revelação, ou aquele que se revela primeiro, não é a mulher que vai à procura de Cristo, mas é ele que se apresenta até a mulher. E a minha pergunta para você hoje é, pensa de maneira sobrenatural agora, tá? Você acha mesmo que talvez a sede de Jesus, né, poderia ser saciada por aquela mulher? Poderia ser saciada por algo que aquela mulher poderia oferecer?
Muito provavelmente não. Mas Jesus se apresenta para ela e fala com ela. E ele chega e fala: dê-me um pouco de água. No versículo 10 fala assim, que Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é esse que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Verso 13. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será de uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse ao Senhor: Senhor, eu quero que me dê essa água, para que não mais eu tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Você percebe que a revelação do mestre para com aquela mulher, ele está falando de algo extremamente espiritual, e de um novo nascimento, de uma vida nova, mas aquela mulher não conhecia essa revelação. Você imagina como alguém, você pode pegar um exemplo de uma amizade, eu não preciso nem falar de um relacionamento, mas de uma amizade. Quando você está conhecendo uma pessoa, você sabe todos os gostos dela, de início? Você sabe sobre todos os assuntos que ela vai falar? Você entende tudo que ela está falando? Não. Mas com o passar do tempo, isso é muito interessante, né? Funciona. Para mim e para o pastor que jogamos futebol de alto nível, né? Nosso time está invicto, né? Até hoje, né? Não, só filezinho ali para você, né? É muito interessante você ver num time de futebol que está bem organizado. Um time que joga há muito tempo junto, por exemplo. Eles conseguem se compreender por um olhar. O jogador sabe onde aquela bola vai, como vai funcionar. Os melhores times, geralmente, não são nem tanto sobre o tanto de estratégia que eles têm, mas o tanto que aquele grupo está realmente conectado. E aí você pega clubes que têm um time há muito tempo formado, e eles conseguem, às vezes, nem ter o melhor atleta, mas ter aquela conexão de saber como funciona cada coisa. Por quê? Está tendo conexão, está tendo unidade. Você está conhecendo, e não é diferente na nossa vida. Se a sua mãe te ligar agora, ou não, ao contrário, se você ligar para sua mãe ou para o seu pai, quem já tentou passar trote para a mãe e para o pai aqui? No meu tempo, quando eu era pequeno, a gente usava orelhão. Eu sei que a maioria de vocês nem usou esse objeto, que o orelhão era literalmente uma grande orelha que ficava em pontos estratégicos e as pessoas faziam ligação. Isso não é do seu tempo, né, Rafael? É um tempo à frente, né? O irmão Rafael nem sabe o que é isso, né? O irmão Rafael já pegou a parte só da tecnologia, muito jovem, muito novo. Mas naquele tempo, a gente às vezes ia na esquina, no mercado, esquecia tudo que tinha que comprar e ligava para a mãe. E eu era um que ficava tentando imitar umas vozes estranhas e minha mãe falava assim: fala, Anderson. Não sou o seu filho, não sei o que ainda. Fala, Anderson. A gente acreditava que ia conseguir enganar a mãe da gente. Só que você não consegue enganar sua mãe e seu pai, porque eles te conhecem. Ele conhece a sua voz, ele conhece o seu cheiro, ele conhece o seu jeito, ele conhece o pai e a mãe, olha pra gente, e isso é tão incrível. Você pode estar lá disfarçando, larari, larará, da vida essa bela, cantando, né, como a Alice no País das Maravilhas. A sua mãe bate o olho e ela fala: o que foi? E você fala: nada. Porque você é aquele adulto que criou a sua vida e falou: nada. E ela continua: o que foi? Nada. Porque a pessoa nos conhece. Só que aqui a gente está falando de alguém que nunca conheceu. Essa mulher não sabia do que o mestre estava falando. Ele está mostrando para ela, ele está dizendo: eu estou me revelando para você. Ele está apresentando o coração dele, ele está falando assim: esse sou eu. Ele está falando exatamente: se você beber dessa fonte, dessa água, você nunca mais vai ter sede. Mas ela está voltando de novo, dizendo: pá, que coisa boa. Eu nunca mais vou precisar vir nesse poço. Eu não sei qual a distância ela percorria. Eu não sei exatamente o horário que ela fazia aquilo. Eu não sei se ela fazia ou não isso para fugir do contato com os demais que estavam ali, para não haver julgamento. Mas o fato é que essa era uma tarefa árdua. Quem aqui já pegou água em poço artesiano? Alguém já foi nesse tempo? Eu, lá no Pantanal, quando nós fomos bem no início, a gente fazia isso. Então toda a água que a gente ia beber tinha que ser buscado longe. Nós íamos longe buscar essa água nos baldes, colocávamos os filtros para poder tomar essa água. Gente, não é um trabalho muito simples. Não é uma tarefa que você diz assim: nossa, é rapidinho, você faz. Principalmente para quem não tem prática. Né? Como nós que éramos todos da cidade, indo para um lugar rural e tendo que aprender a fazer aquilo. Mas não era um manejo fácil. Agora você imagina que essa mulher provavelmente estava sustentando essa água não somente para ela está pensando numa água para a família dela.
Ela está pensando numa água talvez para outros. E eu não estou falando que isso exatamente aconteceu, mas quem sabe algumas pessoas extorquiam aquela mulher. Quem sabe algumas pessoas a pressionavam. A gente não sabe o que acontecia naquele trajeto. Mas a gente está falando de um trajeto de uma mulher que muitas vezes está desprevenida e pode ser muito bem saqueada. Imagina, você está chegando com um balde de água falando, pronto, agora eu vou lavar minhas coisas, vou tomar meu banho. E alguém fala, agora não, esse balde de água é meu. E lá aquela mulher retorna para buscar. Você está entendendo que eu não estou dizendo que isso aconteceu. Eu não estou falando que é exatamente assim, mas eu estou te dizendo que tem possibilidade disso acontecer. Se no mundo atual a gente vive, por exemplo, num momento tão crítico, tão triste da nossa história, e a gente vê pessoas tentando se beneficiar de forma maliciosa diante de outros, você acha mesmo que naquele tempo não havia isso? Então quando Jesus fala para ela, se você beber dessa água, não vai ter mais sede, ela fala assim, opa, não vou precisar mais ter todo aquele trabalhão. Vou ser saciada, vou ser alimentada e eu não vou passar por tudo que eu estou passando. Sabe-se lá qual tipo de humilhação aquela mulher vivia, qual tipo de subjugação que ela estava enfrentando, nós não sabemos. Mas nós sabemos que aquela mulher não estava tendo uma vida fácil. Quem aqui já se sentiu excluído por algo? Você sabe que uma vez eu ouvi uma pregação muito interessante e alguém falou assim, qual o pior sentimento que Jesus enfrentou? E cada um de nós pode pensar num sentimento. Mas aquele preletor, naquela noite, ele falou, não, noite, o dia, não lembro, ele falou, o pior sentimento que ele enfrentou foi o desprezo. Foi esse momento de eu dizer, fica aí, viva a sua dor. Quando nós somos desprezados, tudo que a gente acredita que é verdade, parece que cai por terra. Né? Os meninos que jogam futebol sabem bem como é isso, ou meninas que já jogaram qualquer tipo de esporte. Quem aqui gosta de ser o último a ser escolhido? Cara, coisa chata é quando... Eu sempre fui mais fortinho, mais gordinho quando eu era pequeno. Então, geralmente, eu ficava por último. E, cara, que tristeza. Eu falo assim, cara, eu tenho potencial. Eu só não fui... Gente, eu quase cheguei a ser jogador profissional. Eu só não fui porque eu não tive habilidade. Mas o resto estava tudo, eu tinha disposição, eu tinha alegria. Mas é muito ruim você se sentir deslocado, desprezado por alguém. A gente está falando de uma pessoa que provavelmente enfrentava isso todo o tempo. De alguém que estava sendo desprezado pela sociedade, desprezado pelos homens daquele lugar. E a gente vai entender que o contexto de vida dela para aquela sociedade era totalmente desprezível. Principalmente quando vai falar das companhias que ela teve. Seguindo o texto, ele fala assim... Versículo 11, ao que a mulher respondeu, olha só, e aí eu coloco algo muito interessante para você, as justificativas que nós colocamos quando Deus se revela a nós e revela a sua verdade. Normalmente, quando nós somos confrontados em nossa vida com o nosso pecado, com aquilo que nós estamos vivendo, com as coisas erradas, a primeira forma que o ser humano tem de se defender não é o arrependimento. Se o Espírito Santo de Deus não moveu nossos corações ao arrependimento, sabe qual é a primeira coisa que você vai fazer? É justificar. Você já justificou o seu pecado diante de Deus? Que nem diz o nosso fundador Jimmy, né? Pode levantar sua mão, faz bem para a alma, né? A gente faz isso direto. Né? O Senhor está lá dizendo assim, eu acho que você não amou bem o próximo. Não, Senhor, mas esse próximo também não é assim, né? Olha, eu acho que você, né, fez uma fofoca. Não, estava compartilhando um motivo de oração. Eu estava fazendo o irmão entender. Eu acho que você julgou com um peso que você não deveria julgar. Não, Senhor. Eu estava o ajudando a voltar aos caminhos do Senhor. Nós sempre temos uma boa justificativa. E eu não sei, eu nunca fui para outras nações fora do nosso continente, só aqui na América do Sul, mas eu percebo que nós brasileiros somos muito bons em justificar-nos. Nós somos tão bons em nos justificar que normalmente quando algo ruim acontece, nós não procuramos assumir responsabilidades. Nós procuramos atribuir responsabilidade a terceiros. É ou não é verdade? Isso vem desde o nosso berço. Um irmão que derruba algo e quebra e o pai vai lá corrigir e fala, mas o meu irmão também estava. Vou contar uma situação do Davi e da Mel uma vez, quando eles eram pequenos. Ela estava lá só se escondendo, né, Melissa? Quando eles eram pequenos, olha só, aconteceu uma situação que poderia ter sido muito grave. Foi um livramento de Deus na vida deles. Eu estava pintando uma das nossas casas, uma das nossas bases, e eu lavava o pincel com diesel, né? Eu usava diesel para lavar o pincel. E eu estava num tanque alto, então o que eu fiz? Eu tinha numa garrafa, dessas comuns, essas PETs,
um pouco de diesel. E eu despejei para lavar o pincel, e eu coloquei a garrafa, eu me lembro como hoje, no meio das minhas pernas, só que o tanque era alto. Então eu fiquei inclinado lavando os pincéis, limpando. Só que assim, num reflexo, eu olhei para baixo e eu não vi a garrafa. E a Melissa e o Davi estavam brincando perto de mim. Quando eu olhei para a Melissa, ela estava com a garrafa na mão fazendo assim, ó. E eu gritei, não! Quando eu gritei não, ao invés dela falar qualquer coisa, ela falou assim, o Davi já bebeu. Ela já acusou o golpe, né? O Davi já bebeu. E aí eu me apavorei. E realmente, eu cheirei a boca dela, estava com pouco cheiro. Mas quando eu cheguei perto do Davi, a boca dele estava podre de diesel. E aí nós corremos para o hospital, fizemos tudo aquilo lá. E era muito engraçado, porque assim, o Davi vomitou no trajeto, mas depois parecia, a mulher do posto olhava para mim e falou assim, eu acho que seus filhos são movidos a diesel. Porque o Davi corria de um lado para o outro, assim. E a Melissa brincando, e a médica falou assim, não dá para acreditar que eles acabaram de ingerir diesel. Eu falei, não, mas eles ingeriram dela. Não, eu estou sentindo o cheiro. Mas não dava para acreditar. Mas a primeira coisa não foi ela dizer assim, desculpa, pai. Foi, ele bebeu. Como quem diz, xinga ele, briga com ele. Eu tenho 4 lá em casa, irmãos. Então eu sei bem como que é essa troca de tentar justificar o erro com o outro. Obrigado, Vitor. Tentar justificar o erro a partir do outro. Essa mulher começou a tentar dizer para ele, olha só uma justificativa que ela deu. O senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde você vai conseguir essa água viva? É como se ela estivesse dizendo, você está querendo me enganar. Você está dizendo para mim, você me pediu água, e agora você está dizendo que você vai ter água para me dar? Não parece, não sou um pouco estranho? Como é que você reagiria? Queria te fazer essa pergunta, como você reagiria na situação? Porque é muito fácil a gente dizer assim, nossa, que mulher incrédula. Ou que mulher assim assado. Mas lembra que a gente está falando de alguém que não conhecia a revelação. De alguém que está tendo o primeiro contato com a luz. Alguém já fez alguma dinâmica que teve que ficar vendado alguma vez? Seja na escola, em algum acampamento. O que acontece quando você tira a venda, você lembra? Qual que é a primeira coisa, o que mais acontece? O seu olho está embaçado e a luz, ela te assusta. Aquela luz vindo nos olhos. É como aquela lanterna que alguém põe no seu olho, né, Juninho, de noite, né? Para tentar acordar você. Não que eu faça isso. Não, jamais. Mas porque ela te assusta. A luz é algo maravilhoso. Mas para alguém que vive na escuridão, a luz assusta. A luz, ela confronta. Imagina que nós estivéssemos aqui, você pode imaginar um cenário todo sujo. Enquanto está tudo escuro, você não sabe o que tem ali. E talvez você até acalente a sua alma dizendo, está tudo bem. Talvez tenha um cheirinho ruim, algo, mas quando a luz foi ligada, as nossas vergonhas ficam expostas. E ter as nossas vergonhas expostas é difícil para nós como seres humanos. Você está comigo? Você está compreendendo? É só eu que tenho essas dificuldades? Ou quando a gente é exposto às nossas vergonhas, e aquela mulher, ela vai ser exposta numa vergonha, mas essa exposição de Cristo não é para que haja nenhum tipo de diminuição de quem ela era, mas sim para que ela pudesse ser curada, transformada e ter uma nova vida. Porque olha o que o texto vai dizer mais à frente, lá no versículo 15, a mulher lhe diz, Senhor, eu quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-lo. E aí é tão interessante esse texto, porque eu fico pensando, né, e eu sempre trabalhei muito com palhaçaria, com comédia, e algumas coisas às vezes para mim são engraçado. Quando Jesus fala assim, então Jesus ele fala, vai, chame o seu marido e volte aqui. Eu falo, parece que Jesus está fazendo uma pegadinha com ela, porque ele sabia onde ele queria chegar, mas ele foi mostrando para ela a revelação, porque se ele entrega tudo de uma vez, ela não compreende, mas ele foi revelando parte a parte. Esse texto para mim me dá muita paz de que Deus é um Deus de detalhes. De que Cristo estava preocupado com detalhes pequenos, em como revelar a luz gradativamente. Em dizer, eu sei que ela precisa de luz, mas dia após dia ela vai sendo transformada por esse novo nascimento. E aí ela fala assim, e aí eu crio a cena na minha cabeça, é como se ela dissesse assim, sabe? Uma imaginação minha, te peguei. Agora eu vi que você não sabe o que está dizendo. Eu não tenho marido. Essa resposta é como se ela estivesse dizendo assim, sai dessa agora. Quem aqui já fez isso, né? Alguém largou uma carteada para você e falou assim, e agora? Aí você fala assim, agora eu quero ver você sair. Eu não tenho marido. E aí Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E o que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. As vergonhas daquela mulher foram expostas.
Nós estamos falando de uma sociedade, se hoje, mesmo na atualidade, eu não estou falando que nós compactuamos com isso, mas numa sociedade onde, infelizmente, as mudanças, homens casando com várias mulheres, ou isso ou aquilo acontecendo várias vezes, ou essa questão de não ter uma aliança com uma pessoa só, já não é bem quisto, muitas vezes, por uma sociedade. Imagina nesse contexto que nós estamos vendo. Uma pessoa que já passou por 5 relacionamentos, ele fala, e você bem disse, porque o que você está agora não é seu marido. Você entende quando eu falei que essa mulher provavelmente estava sendo subjugada, provavelmente explorada, provavelmente passando por momentos que ela não queria passar? Tendo várias pessoas. E talvez, e eu imagino muito, isso é muito forte para mim, que talvez o primeiro pensamento daquela mulher, quando Jesus pede água para ela, deve ter sido, mais um, que só quer aproveitar do que eu posso dar para ele. E eu não estou aqui trazendo nenhuma conotação errada disso, mas literalmente de alguém que pensa, mas alguém que quer só tirar algo de mim. Porque não parece isso quando ele chega e fala, me dá de beber, eu quero água. Imagina para uma pessoa que está sempre tendo que oferecer algo para poder ser alguém, para poder ter um mínimo de dignidade numa sociedade, alguém vem e fala assim, você pode me dar algo? E eu queria ilustrar essa parte da mensagem, falando sobre uma frase que um dia eu ouvi, onde um missionário conta que uma moça que estava vivendo na prostituição, falou assim, os homens vêm aqui e querem meu corpo. Muitas vezes os crentes vêm aqui e querem a minha alma, mas quem me quer por inteiro? Aquela mulher estava tendo um encontro com alguém que não estava desejando nem o seu corpo, nem somente a sua alma, mas de alguém que queria mudar a história da vida dela. E quando eu falo de mudar a história da vida, eu não estou falando de questões monetárias, porque isso não é o principal. Eu não estou falando de uma realidade somente cultural. Eu estou falando de um novo nascimento, alguém que estava oferecendo para ela a oportunidade de uma transformação na sua vida, dizer, você pode viver de novo e nunca mais ter sede. E o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e isso é algo muito interessante, eu não creio, e eu não estou dizendo que isso é castigo de Deus, ou isso aqui não é algo teológico, não é sobre isso. Mas eu só estou dizendo que talvez o momento que nós, Rio Grande do Sul, que nós, como todos, estamos vivendo, talvez serviu, porque eu usei essa ilustração hoje à tarde. Quando a bagunça é pequena, parece que a gente está falando assim, está bagunçado, mas daqui a pouco eu arrumo. Mas quando a nossa bagunça fica muito aberta, muito escrachada, você fala assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E talvez esse é o momento de tanto caos, de tanta dor, gente. Eu não estou aqui menosprezando a dor de ninguém. Eu estou passando por isso nesse momento. Mas esse caos todo é para nos mostrar, olha só, como está a minha vida. É a oportunidade que as pessoas precisam de reconhecer que elas precisam nascer novamente. Antes de nós termos uma casa reconstruída, antes de nós termos novamente a dignidade física, nós precisamos entender que nós precisamos nascer de novo, aqueles que ainda não nasceram. E aqueles que já nasceram têm a responsabilidade de compartilhar essa verdade. Ainda que essa verdade muitas vezes seja dolorosa, porque vai expor as nossas vergonhas. Vai expor as nossas dores. Mas eu quero te dizer algo, o próprio Cristo levou aquela mulher a um lugar de vulnerabilidade, o texto deixa isso muito bem claro. Quando ele fala isso, você não tem mesmo marido, 5 você já teve, o que agora você tem não é seu, ele está te dizendo, eu estou te levando para um lugar de vulnerabilidade, mas eu tenho um lugar para você. Jesus não está expondo aquela mulher, dizendo agora você fica aí exposta, ele está dizendo, o meu amor por você transcende tudo isso que você já viveu. Hoje pela manhã o pastor falava sobre isso, o amor, a graça de Deus, ela é tão grande, que ela é capaz de cobrir todas essas coisas. Quando nós nos arrependemos, entregamos o nosso coração a Ele, Ele é capaz de transformar a nossa história. Ele é capaz de transformar as nossas vidas. Versículo 19. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Aqui ela ainda não reconheceu com quem ela estava falando. Ela simplesmente reconheceu que havia um profeta, porque ela acreditou que ele estava adivinhando algo, que ele estava revelando somente algo daquele momento da história. Ela ainda não havia percebido que ela estava falando com realmente o Cristo que conhecia toda a sua história. Agora eu sei que o Senhor é profeta. Desculpa. E nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo.
Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para que sejam os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só, agora esse é o ponto ápice da nossa mensagem, onde ela entende a revelação de com quem realmente ela está falando. Porque ela vai falar assim, você lembra que 2 versos atrás ela está falando, eu estou vendo que você é um profeta. Lembra do que eu falei para você daquela revelação progressiva? Jesus está se revelando para ela, está mostrando caminho a caminho, parte por parte da história dela, e agora ela fala assim, então Jesus, agora a mulher respondeu, eu sei que virá um Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. É nesse momento que ela começa a compreender, não é mais um profeta, mas o próprio Cristo, o próprio Messias está falando com ela. Aquele que pode dar para ela assim essa água que nunca mais ela vai ter sede. Nós precisamos dessa água que nós nunca mais teremos sede. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? E quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Aqui ela está reconhecendo a verdade, a revelação completa, o quebra-cabeça montado. Quem aqui gosta de montar quebra-cabeça? Eu não gosto. A minha esposa adora montar quebra-cabeça. E eu confesso para vocês que é uma tentação muito grande quando ela monta aqueles grandão, quando ela sai dá vontade de eu ir lá e embaralhar tudo só para ver como é que é iniciar de novo. Mas eu lembro que eu tenho temor à minha vida, então eu não faço. Mas eu realmente não tenho... Ela fala assim, isso aqui me desestressa. Eu fico estressado de ver ela montar o quebra-cabeça. Imagina 1000 peças, gente, achar toda a pecinha ali. Mas Jesus está revelando, parte a parte. E eu não estou dizendo que ele vai fazer assim com todos, e talvez antes, não, para mim Deus revela tudo de uma vez, amém. Mas eu estou te mostrando o que aqui no texto bíblico, como ele fez com aquela mulher, e como muitas vezes ele vai revelar para nós a nossa história. Você não precisa andar ansioso de coisa alguma, porque você nasceu de novo. Você não precisa andar ansioso em momento algum da sua história, porque você nasceu de novo. Mas se você ainda não fez essa decisão, tanto você que nos assiste, quanto aqueles que estão aqui, se você não entregou a sua vida a Cristo, se você não tem convicção que você nasceu de novo, talvez essa noite seja para isso, e no final nós vamos orar por isso, te dando essa oportunidade de reconhecer a necessidade que nós temos, de sairmos do lugar atual que nós estamos, porque é isso que essa mulher está fazendo. Ela reconheceu, nesse momento ela está dizendo assim, é exatamente isso. Eu encontrei a razão da minha vida. E é tão interessante, né, que quando nós conhecemos esse evangelho, e outro dia eu falava isso com o pastor Tiago, eu falei, pastor, quem são os evangelistas mais disponíveis que nós temos? Você lembra dessa conversa que eu falei com você? Eu te perguntei quem que são aqueles que estão mais ativos para evangelizar? Novamente, geralmente são os novos convertidos. Nós conversamos sobre isso, lembra? São os novos convertidos. Geralmente alguém que conhece a verdade, ela não quer esconder a verdade. O que ela quer fazer? O pastor talvez possa contar várias histórias. Eu conheço várias pessoas a qual ouviram o evangelho e depois eles me perguntavam antes, como é que eu faço para falar desse evangelho? A gente que vai ficando às vezes um crente de mais tempo, fala, não, hoje eu estou cansado, hoje não dá, isso, aquilo. Mas a verdade é que alguém que estava na escuridão e encontrou a luz, está dizendo para ele, tem luz. Alguém vai dizer, eu não lembro quem é o dono dessa frase, quem criou isso, mas que evangelismo nada mais é do que um mendigo dizendo para outra onde encontrar o pão. Spurgeon? Muito obrigado, Juninho. É quando alguém que está necessitado diz para o outro, eu encontrei o pão, e você pode ter também. É esse o convite de Jesus para nós. Só para encerrarmos aqui, versículo 32, versículo 29, 30. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma.
Mas ele lhe disse: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Você lembra que no início desse texto, o que Jesus manda eles fazerem? Vão para a cidade e comprem comida. Jesus criou todo aquele ambiente para encontrar aquela mulher. Eu não sei te dizer se isso aconteceria ou não, mas talvez Jesus estava dizendo assim: eles não estão prontos para essa conversa. Eu acho que não é o momento deles verem isso. Eu fico imaginando lá Pedro todo atucanado: mas Jesus, você vai falar com a mulher, cara? Você lembra que Pedro, mais para frente, depois de já ter andado um tempão com Jesus, certa vez se envergonha de uma situação e tenta esconder o que estava acontecendo. Ele está lá comendo bem e tal, chegou para: não estou fazendo nada. Talvez Pedro ia atrapalhar aquele momento. Eu não estou dizendo que isso é ou não, mas Jesus cria aquele momento para estar com aquela mulher, para entregar para ela o que ela precisava. E aí eu fico imaginando, não sei você, mas se alguém me manda fazer algo, eu vou lá e faço. Mas imagina, é como os valentes de Davi, né? Davi fala: eu queria tomar aquela água. Os valentes atravessam. Eles voltam. E o que Davi faz com a água quando ele recebe? Quem lembra? Despeja. Eu sempre falo: eu como um bom sanguíneo, a minha vontade é: agora você vai beber. Junta água, agora você vai tomar. Você fez eu ir lá, cara, eu podia ter morrido, cara. Você está de brincadeira, que agora você vai jogar água aqui no final. Lambe a água. Eu fico imaginando, claro que os discípulos estavam lidando com o mestre, mas talvez, eu tenho certeza que um ou outro pensou assim: brincadeira, né? Se ele tinha comida escondida, por que não deu para nós? Fez a gente andar até lá, voltar aqui, agora cadê a comida? Como é que é isso? E aí ele fala a resposta dele para o final, para os discípulos, dando o seu ensinamento: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Versículo 32. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhe digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois eles estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. E eu quero concluir essa mensagem dizendo: os campos estão brancos, a colheita está aí. Nós estamos vivendo talvez o momento mais caótico do nosso estado, mas eu tenho certeza que o que mais a população do Rio Grande do Sul precisa agora não vão ser novas casas. E eu falo isso com muito temor, gente, com muito zelo, não querendo ser ofensivo a ninguém. Eu não estou dizendo que essas pessoas não vão precisar de uma casa, que elas não vão precisar de um lugar para comer, que elas não vão precisar reconstruir suas vidas. Mas antes disso, o que nós mais precisamos é da verdade, é de um novo nascimento. As pessoas estão procurando por essa água que mata a sede de verdade. A minha pergunta para nós todos, para nós que fomos afetados, para aqueles que não foram: o que nós vamos fazer daqui para frente? Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. O nosso estado nunca mais vai ser o mesmo. Isso é uma convicção que eu acho que é meio que unânime, em vários aspectos. Mas em um deles que eu creio muito, é que nós vamos viver a maior colheita. Uma das maiores colheitas, eu creio. Eu não estou dizendo que, não estou aqui dando profetada, mas eu creio, com o meu coração, que nós vamos colher esses frutos. De gente que semeou muito nesse estado. Você pode ter certeza, aqueles que não são daqui, muita gente chorou muito nessa terra. Muitos pastores, missionários sofreram até a morte nesse lugar. Muitos homens e mulheres de Deus dedicaram suas vidas aqui ao ponto de praticamente extinguir ela na terra, para que hoje nós chegássemos e pudéssemos colher. Então a minha pergunta para você é: o que nós vamos fazer daqui para frente? Eu queria fazer 2 orações antes de nós terminarmos. A primeira, e eu queria te convidar a fechar os seus olhos, pedir para o Diego vir aqui, o pessoal do louvor, por favor. A primeira oração que eu queria fazer, e queria convidar vocês todos a nós permanecermos com os olhos fechados, é: se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, se você ainda não tem convicção de um novo nascimento, e você acredita que deve fazer isso hoje,
E eu nem falo de um sentimento, porque muitas vezes não é sobre sentirmos, mas é sobre uma convicção da verdade. Se realmente o Senhor compartilhou o seu coração, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. Se há entre nós alguém assim. Se você ainda não tem essa convicção, se de alguma forma você crê que você precisa nascer de novo. Amém. E a segunda oração que eu quero fazer, se você está disposto a responder a essa palavra, se você está disposto a realmente compartilhar essa verdade, para que pessoas possam conhecer esse amor de Deus, para que haja novo nascimento nesse estado, para que a partir daqui para frente esse estado possa ser conhecido não mais por um lugar onde há dureza de coração, onde há coisas tão malignas, mas sim sobre um estado que glorifica o Senhor. Se você quer se comprometer, antes, isso não quer dizer que talvez você vai passar o resto da sua vida aqui, mas que você vai orar por esse lugar, que você vai estar comprometido com pregar a verdade nesse lugar. Eu queria te convidar a ficar de pé para que nós orássemos. Se você quer responder a essa oração, se você quer responder a essa palavra, eu queria convidar o pastor Thiago para orar aqui por nós, por favor. Deus, a tua palavra, ela foi exposta aqui nessa noite. E como a própria palavra vai dizer, uma vez lançada, ela jamais volta vazia. E jamais voltará vazia. Neste momento, Deus, pessoas se colocaram de pé dizendo: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, para conhecê-lo cada vez mais, como também para fazê-lo conhecido por onde eu passo. Pai amado, que essas pessoas possam serem revestidas do poder que vem do alto. Que essas pessoas possam ser revestidas do poder que vem do Senhor. E que ao saírem daqui, Senhor, possam sair daqui com a convicção de que sim, serão usadas por Senhor. Serão usadas como o farol que brilha à noite. Serão usadas como ponte sobre as águas. Serão usadas como flecha que acerta o alvo. Serão usadas para a honra e glória do Teu nome nesse estado. Como Anderson falou aqui, Deus, o Rio Grande do Sul é conhecido como um estado onde as pessoas têm o coração fechado ao Teu Evangelho. O Rio Grande do Sul é um lugar conhecido como cemitério de pastores. Mas a Tua palavra vai nos mostrar, Deus, que nada disso é verdade. Na verdade, o Rio Grande do Sul é um solo onde que se planta, cresce. E o que mais nós precisamos aqui, na verdade, é de pessoas dispostas a se gastarem pelo Teu Evangelho em prol do meu povo. Pai amado, meu coração se enche de alegria, Senhor, por ver pessoas dizendo: eu aceito o desafio. Eu aceito ser boca de Deus nesse lugar. Eu aceito ser mãos de Deus nesse lugar. Eu aceito ser pés do Senhor neste lugar. Eu aceito o desafio. Pai amado, que o Senhor possa abençoar essas pessoas com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua paz. Que o Senhor possa dar coragem para essas pessoas, estratégia para essas pessoas, ousadia e força, para que cada uma possa cumprir o propósito que assumiu aqui nessa noite. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Pai. Quando nós olhamos para a história da Tua igreja, nós vamos perceber, Deus, que o verdadeiro avivamento, Deus, veio através de pessoas dispostas a se dobrar diante da Tua palavra, como também se dobrar diante da oração. E não só isso, pessoas se colocaram à disposição para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação de vidas, para a transformação de histórias. Então nessa noite, Deus, estamos aqui diante do Teu altar dizendo: perdoa-nos, Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós viramos as nossas costas para a Tua palavra, Deus. Nós queremos nos expor à Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Deus, ser um povo conhecido
por um povo que ora, Deus, como também um povo que prega a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor. Usa-nos, Pai, pois dessa forma, Deus, sim, Deus, nós estamos à beira de um avivamento. Quando um povo se coloca, Deus, à disposição para fazer aquilo que precisa ser feito, com base na Tua palavra. Então usa-nos, Deus, usa-nos, Senhor, para mudar a história do nosso estado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos cantar? Vamos cantar mais uma canção antes de encerrarmos. Depois o pastor vai estar nos dando a bênção. Senhor, nessa noite nós te pedimos e nós declaramos, Deus, que o Teu reino seja estabelecido aqui nesse lugar. Que o Teu reino seja estabelecido aqui nesse estado, no Rio Grande do Sul. E aqui a Tua vontade, Deus, que a Tua vontade seja feita aqui nesse lugar. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer.
o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Gostaria de encerrar o culto dessa noite citando a letra de uma música composta por Bruna Veig, que diz assim: eu quero no povo gaúcho brilho no olhar, amor real e paz, esperança nova a cada dia e em Jesus Cristo toda alegria. Eu quero no povo gaúcho força e união nesta grande nação, e que estejam prontas nossas mãos, servindo com amor a todos os irmãos. Eu quero Jesus em cada coração, neste pampa querido, muita oração. Eu quero meu povo sorrindo, meu estado lindo, no amor de Jesus. Convido você que pode e deseja estender as mãos para os céus, pois eu estarei dando a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe nossa amada Igreja Batista Central em Porto Alegre, como também a nossa nação, em especial o nosso Estado. Vão em paz, na paz de Cristo Jesus, e uma excelente semana a todos. Amém e amém. Que Deus abençoe você.